Kennedy. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Conexão Esportes desse domingo. Mais uma vez, né, como sempre, recheado de atrações. Teve clássico nesse fim de semana que deixou o time mineiro na liderança do campeonato. E o América, 100% de aproveitamento em casa. Teve mais uma rodada lá do CSM com uma goleada daquele mesmo time que goleou na semana passada. Que a gente tem várias outras notícias em um minuto. Foi bem rapidinho mesmo e eu já vou começar chamando vocês para o nosso WhatsApp 3222-5052. Mande sua mensagem, seu comentário, que a gente está esperando para ler aqui o que você mandar. O que você mandar a gente vai ler. Pode mandar pergunta também do clássico, que hoje a gente quer colocar fogo aqui nesse estúdio. Se semana passada teve vários sorteios para as mamães, essa semana tem mais um sorteio especial também para as mulheres, tá? Esse sorteio de hoje, a ganhadora tem que ser mulher. Vamos falar o que é esse sorteio, João? Vem aqui pra mim o sorteio pro pessoal ver. Gente, um porta-joias lá da Classe Ouro, a loja que fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 303, no centro, entre Goiás e Minas Gerais. Se você não ganhar o prêmio hoje, corre lá, o pessoal tá me pegando aqui ajeitando a roupa, gente, não tem problema não. Corre lá na loja, o pessoal vende também pelo WhatsApp, o número é o 99821-6125, lá da Classe Ouro. Já vou colocar a enquete no ar, né, gente? Já vamos colocar. Quem fez o gol do clássico ontem? Ah, super facinho, né? Super fácil e tem que ser mulher a ganhadora, tá bom? Vamos apresentar o pessoal que está aqui hoje. Ale, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Tainara. Boa noite a todos os nossos colegas aqui. Boa noite a você que está em casa. Realmente estamos aqui para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com o Atlético e a América conseguindo bons resultados. Vou deixar meu convidado especial por último aqui. Boa noite, Túlio. Boa noite, Tainara, Ale, pessoal de casa. Boa noite, Júlio César mesmo, Boa né, noite, Júlio? Tainara. Gente, o Júlio, ele é treinador lá da Inter aqui de Divinópolis, né? Que vocês que fazem um belíssimo trabalho com os meninos. Agora em janeiro a gente iniciou o trabalho, né? Já tem 4 meses que a gente está à frente do comando da Inter. Graças a Deus estamos tendo bons resultados. Se Deus quiser aí terminar esse semestre bem aí, se Deus quiser conquistar essas vitórias aí e ser campeão. A Inter faz um trabalho brilhante aqui na nossa cidade, né? Uma estrutura muito boa, pegando os meninos ali novinhos, né? Desde quantos anos, Júlio? É de 7 até 15 anos, né? E ainda tem vaga? Tem vaga lá, só entrar em contato com a gente pela Inter, né? A gente tá lá para receber os garotos lá, com certeza fazer um belíssimo trabalho com eles. Vamos falar, né, do jogo da rodada, o clássico Cruzeiro e Atlético. Isso. Mais ou menos. Um jogo talvez menos violento e menos pegado do que na final do Campeonato Mineiro, né? Nós tivemos 28 faltas, que é até um número razoável. Não, tá aqui, gente. Oh, meu Deus. Tá escondendo o presente. Tá tão fácil de ganhar hoje? Pergunta é fácil. Mas em relação ao que você disse, realmente o jogo não foi tecnicamente tão brilhante e isso realmente deve-se um pouco, claro, ao fato do Cruzeiro ter poupado basicamente a maior parte do seu time titular e no caso também o Atlético, e é engraçado, né? O Atlético conseguiu um bom desenvolvimento no jogo, principalmente no segundo tempo, tendo um jogador a mais. E a marca desse time do Atlético durante o ano é um time extremamente irregular. É um time que tem uma qualidade de bons jogadores, principalmente no seu time titular. O elenco é aquilo que a gente sempre vem dizendo aqui, tem suas dificuldades, mas vem conseguindo bons jogos. Nem sempre, mas conseguiu alguns, né? O time do Galo ontem entrou assim, depois de uns resultados. 2 eliminações seguidas. Pois é, no Campeonato Brasileiro ganhou jogando bem do Corinthians e ontem ganhando do Cruzeiro e tá na ponta da tabela, mas não é um time ainda que você tem uma segurança total de que pode se manter em primeiro. Até pelo elenco, né? Porque as peças de reposição são muito fracas. Até tirando base do próprio Cruzeiro ontem, que apesar de ter jogado com um time praticamente todo reserva, vários jogadores que estavam ali já foram titulares e seriam titulares em vários times do Campeonato Brasileiro. Não seria nos grandes, né, que vão brigar por algo, mas na maioria eu acho que quase todos seriam titulares. Ô, Júlio, você que é treinador, né? Vamos usar um tiquinho do Júlio aqui.
mesmo sendo um time reserva, tem que jogar bem, né? Com certeza, né? Se tratando também de Cruzeiro e Atlético, que são duas equipes, né, de força máxima aí do futebol brasileiro, né? Até o próprio técnico do Thiago Largue pediu à diretoria reforços, né? Isso. Mas eu acho que até veio, na verdade, né? Que ontem finalmente jogou, que foi o Emerson, lateral direito. Com certeza, mas eu acho que o time do Atlético é um time bom, né? Eu acho que falta um pouco de entrosamento ali entre as peças, um pouco mais de chegada, de vontade do próprio Roger Guedes, que ontem fez o gol, né? Porque um pouco mais assim de regularidade, tá muito irregular, às vezes preocupado com muita coisa extra-campo, né? Isso realmente atrapalha. O Roger Guedes, que a gente vem falando dele aqui quase toda semana, né? A gente não deixa de falar. Desde que o Atlético ameaçou devolver ele pro Palmeiras. O Palmeiras também falou que não queria, falou assim, eu vou ter que jogar porque ninguém tá me querendo, daqui a pouco eu vou despencar. Artilheiro do brasileiro, né? E é muito bom jogador. Na época do Palmeiras, o início dele, quando ele ainda dava certo lá, era um jogador muito tático, que cumpria muito bem o papel no campo. Foi importante do treinador. 2017 que realmente caiu em desgraça lá, até por problema de relacionamento com o grupo. Sim. O Júlio falou uma coisa interessante em relação do Atlético, de falta de qualidade que está tendo. A gente vê isso no próprio Cruzeiro. Apesar de que eu concordo com o que o Túlio falou a respeito do time ter um elenco de boa qualidade, algumas peças realmente não têm conseguido jogar, principalmente no comando de ataque, né? O Cruzeiro ali ontem veio com o Raniel no lugar do Sassá, naquela mudança de time titular para reserva. O Raniel não conseguiu ir bem, teve que voltar o Sassá. O Rafael sobe já mal há algum tempo. O Raniel, depois da lesão dele, apesar do gol que ele fez contra o Atlético Paranaense, todas as vezes que ele entrou muito mal. Inclusive ontem, quando o próprio Atlético Paranaense, ele foi o pior dos que entraram. Conseguiu fazer o gol, né, que é importante, mas não conseguiu entrar bem. O próprio Robinho está jogando muito abaixo já tem um tempo, não está conseguindo manter aquele bom futebol que ele Saiu ontem para entrar o Vitinho, né, o jovem. Deixa eu só o pessoal aqui o número do WhatsApp que eles estão me perguntando para participar do sorteio. 3222-5052, viu, gente? Pode continuar, menina. Uma coisa que eu até acho que eles falaram, né, que o Cruzeiro joga com a equipe reserva. Ali eu não consigo enxergar o Cruzeiro uma equipe reserva, né? Porque você vê um zagueiro como Murilo, um atacante como Raniel, que também fez parte da equipe titular, né? Mancoelho, também, que é um jogador extremamente de alto nível, né? Ariel Cabral, se compondo assim, pelo todo da equipe, é uma equipe titular, né? Pra mim são duas equipes... Eu acho que não é desculpa. Isso, não é desculpa. Eu acho que tanto é que apesar do jogo ter sido, no meu ver, mais sem graça do que o da final do Mineiro, até porque era uma final, e esse foi um jogo muito mais tático, o outro foi um jogo muito mais jogado, mais pegado, bem cara de clássico. E esse foi um jogo mais... E aí, errou de novo ali? Errou. Aquela pessoa que... Tá tudo errado, gente. Se a gente for reparar, a bola bate na canela do Roger Guedes, né? Já virou sorte, né? Já viram? Mas o Manuel também tá jogando muito mal, desde que voltou de lesão também, contra o Racing na Argentina. Ele foi dos mais criticados e com razão. Perdeu a posição pro Dedé. Hoje eu acho que ele é quase o terceiro reserva, né? Léo, Dedé, Murilo, depois o Manuel. Tem o Digão. E aí, é isso que eu ia dizer, porque realmente o Cruzeiro, ele começou a querer desenvolver um futebol melhor no segundo tempo, e isso claramente tem a ver com a entrada do Arrascaeta, né? O Arrascaeta entrou no lugar do Rafael Sobe. O Cruzeiro chegou a criar uma boa chance num chute de fora do Bruno Silva, a grande defesa do Vitor. E aí, logo na sequência, tem o Mancoedinho expulso e o Atlético consegue o gol. Aí o Atlético pôde jogar também, explorando contra-ataque. Colocou o Otero ali para puxar o contra-ataque. Roger Guedes bem. Tem uma expulsão extremamente infantil também do Mancoejo, no meio campo. Já tinha amarelo, fazer uma falta daquela, que é a falta típica de amarelo, não tem reclamação, não tem conversa. Não tem nem discussão. O jogo controlado no meio campo. Se o adversário tá partindo em direção ao gol, né, para fazer o gol, é justificável. Mas no meio campo já tinha cobertura, não tinha necessidade nenhuma de fazer uma falta daquela. E é difícil falar que não é um jogador experiente para fazer uma falta dessa, né? Sim. Jogador de Libertadores. Sim, né? Jogador acostumado, já jogou o Campeonato Argentino, quer pegar, sabe como é que funciona. E aí prejudicou realmente todo o esquema do Cruzeiro, realmente. Ficou aberto, né? Ainda que ele colocou, como eu falei, o Vitinho, né, para tentar fechar pelo lado direito ali com mais velocidade, mas ali já... Eu ainda reparei uma coisa também, que apesar de o time, entre aspas, reserva do Cruzeiro, que como ele falou, também concordo que
O Atlético não tem nada a ver também Claro. com isso, ganhou os 3 pontos e pronto, eu não considero reserva, mas o Cruzeiro, mesmo com um a menos, jogando com um elenco, o time assim que não tem costume de jogar, né, não tem esse entrosamento que o time principal tem, vamos dizer assim, não sofreu tanto para suportar o Atlético, né, que vinha jogando em casa, tinha tudo para poder jogar mais em cima. Ricardo Oliveira ontem não tão bem, né? Sim, não jogou sim. bem. O Alejandro acabou entrando, já estava também no finalzinho do jogo. Eu acho que Ricardo Oliveira e Roger Guedes não se dão bem. Dizem. Aí é Em meio... campo ontem mesmo, eu percebi. Roger Guedes é um jogador muito complicado. Isso que eu ia falar. Então, assim, é difícil a gente ver uma situação que ele não se envolva dentro da equipe, né? Teve problema com o próprio treinador. Ele é aquele cara que vai jogar, reclama demais, às vezes é um pouco individualista, às vezes, apesar, claro, da qualidade técnica dele, às vezes cria até alguma rusga ali dentro do jogo mesmo, né? Sendo só dentro do futebol, dentro das 4 linhas, até pode ser o que passa. A gente já viu algumas histórias dessas no futebol, né? Sim. Que Edmundo, Romário. nem conversavam e dentro de campo um se matava pelo outro, né? Mas ontem eu percebi Roger Guedes e Ricardo. Uma curiosidade também que eu fiquei sabendo, a gente já em Copa do Mundo, né? Sim. Naquela final Brasil e Alemanha de 2002, tinha essa rivalidade do Rivaldo e o Ronaldo, né? Sim. Tipo assim, eu não vou jogar a bola pra ele, que eu não quero que ele faça o gol, porque eu quero fazer o gol. Acabou que o Rivaldo, num chute dele, né? Numa falha do campo. Eu penso que a gente não vive lá dentro, não dá pra saber, mas pelos históricos e pelo que a gente fica sabendo de toda a carreira do Roger Guedes, não é uma pessoa muito fácil de lidar, né? Porque já teve problema no Palmeiras, até com o Felipe Melo, que é outra pessoa que a gente sabe também que não é nem um pouco fácil de lidar. Será Veio para o Atlético. O Ricardo Oliveira, pelo contrário, dizem que é uma pessoa muito tranquila, né? Será que o negócio é falar que vai embora? Eu tô tão chique, eu tive que mudar de microfone. Não, tá bom. Tô me sentindo quase uma Eliana aqui. Tive um problema, viu, gente, com o meu microfone aqui. Aí, pra vocês aí de casa não sofrerem também, a gente precisou trocar, mas agora tá tudo sob controle. Até esqueci o que eu ia falar. Ricardo Oliveira em campo. Realmente, a gente percebe. Até quando ele comete uma falta, ele levanta, bem tranquilo, desculpa com o jogador. Agora Roger Guedes, né? O Ricardo Oliveira parece um jogador muito regular, né? Tanto em questão profissional como pessoa também. A gente percebe fora de campo que é uma pessoa íntegra, né? Já o Roger Guedes é um cara mais desligado. mais da balada. Estilo boleirão. Pra falar também, né, que ontem ele teve o destaque da entrada do Emerson no lugar do saudoso Patrick, né? Não, que é isso. Que é esse? Patrick, gente, por que o Patrick não estava na lista do Tite? Teve umas fotos aí dele com a camisa da Seleção Brasileira que não eram montagens, né? Porque ele jogou nas categorias de base da Seleção Brasileira. Não era montagem, não. Mas calma, tem muito jogo do Campeonato Brasileiro e vai voltar a jogar. O Patrick, acho que já tá virando um folclore dentro do Atlético, né? A torcida ama e odeia, e todo mundo... E tá lá sempre jogando. Sempre titular. É muito esforçado também, né? Não basta só ser esforçado, mas ele é muito esforçado, Você né? não pode negar, né? Realmente. Em conversação pelo lado esquerdo, eu acho que o Galo tá bem servido, né? Fábio Santos é um excelente lateral. Muito bom lateral, experiente. Vamos pro América, gente. A América venceu em casa, tá 100%, venceu o Botafogo, né? Saiu do banco, quem saiu do banco? Juninho. Fez o gol. Juninho, realmente. E é engraçado que o início do jogo do Juninho não indicava que ele seria o herói do jogo, né? Porque ele entrou no lugar do Zé Ricardo, né, que saiu contundido, e acabou sofrendo um cartão amarelo. Com menos de 1 minuto em campo, já tomou o cartão. Claro que o América agora, o Anderson preferiu dar uma reforçada ali no meio de campo, né, jogando com Leandro Donizete e mais um volante, quer dizer, então 2 jogadores mais de marcação ali, até porque ele trouxe um jogador experiente, preferiu realmente utilizar, né, jogar com um jogador ali mais acostumado a jogar no Campeonato Brasileiro da Série A. O América que estreou o uniforme também, né? Muito bonito. Muito bonita a camisa, muito bonita. Não é assim uma camisa tão, vamos dizer tradicional? Assim, eu diria assim, tradicional até por causa do verde. Lembra outras camisas, mas não dá pra negar que ela é bonita com os detalhes em dourado também. O América esse ano que faz uma campanha bem interessante, até bem diferente de vários outros anos. Que nos outros anos o América fez uma campanha estilo que o Paraná faz esse ano. É bem triste mesmo. Pouquíssimos pontos durante o campeonato e montou um time bem interessante com um treinador que é acostumado, né? Está acostumado com ele desde o ano passado. 2 anos já trabalha. Um trabalho muito bacana. No ano passado mesmo recebeu proposta para treinar a Chapecoense na Série A, acreditou no projeto do América e está colhendo os frutos agora, né? É um elenco assim
dentro das suas limitações e até financeiras, está buscando e está fazendo o que se espera, né? Talvez ficar no meio da tabela, não sofrer tanto para não cair, para talvez ano que vem estruturar, né? E poder estabilizar como a própria chapa também. Entrou bem porque o Judivan, que veio do Cruzeiro, foi o titular. Ainda não muito bem fisicamente, né? Todos os problemas de contusão que ele teve, né? Até o Cruzeiro acho que até emprestou ele realmente justamente para dar esse ritmo para ele, para quem sabe, talvez ele possa voltar para o Cruzeiro mais à frente. E o Rafael Moura hoje foi o garçom, né? Deu o passe para o Juninho jogar. Outra coisa, para o Juninho fazer o gol. Sim. Outra coisa interessante, o Aderlan jogando mais pelo lado direito ali, realmente foi uma mudança tática que o Ailon não pôde jogar, né? Então ele preferiu dar uma segurada ali, até para conter um pouco o Gilson, ali, o lateral esquerdo do Botafogo, que foi do América. Mas o América sempre teve mais perto de fazer o gol durante o jogo. Acabou que realmente foi uma vitória merecida. O América 100% de aproveitamento em casa, né? 3 vitórias. Vamos para a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Só lembrando do sorteio, hein, gente? Quem fez o gol do Clássico? Chega pra cá. Fala um pouco, hein? Chega pra quem cá, fez o gol. Ver ela aqui, gente. Já tem muita gente mandando mensagem. Vai participando que hoje eu quero o prêmio para uma mulher. Não faz sentido, né? Eu dar um porta-joias. Gente, é maravilhoso. Queria para mim, viu? Mas vou ter que sortear. Vamos para a rodada do Campeonato Brasileiro, começando de Flamengo e Vasco. Isso. 1-1, né? O final do jogo foi mais quente que o jogo inteiro, né? 4 expulsos. Confusão danada ali, realmente jogadores expulsos, Cuéllar expulso por reclamação com o juiz. Rodolfo, Breno e Riasco. Também, né? E a máxima do clássico é clássico, né? É sempre válido. O Vasco que estava vindo de partidas péssimas contra o Flamengo, que está brigando lá em cima, conseguiu um empate, né? Então, essa máxima acho que nunca fica velha, não. No primeiro tempo, o Vasco jogou bem equilibrado contra o Flamengo. No segundo tempo, recuou mais, mas o Flamengo não conseguiu pressionar. Gol do Flamengo, Vinícius Júnior. Isso. Gol do Vasco, do Wagner. Acho que... Henrique Dourado comemorou um gol anulado, né? E virou meme. Comemorou 3h30, né? Se conta. Tá até agora comemorando. Tá comemorando. Maracanã tá lá. Bem, o próximo jogo da rodada, Palmeiras e Bahia. Palmeiras 3-0. Isso, desde o primeiro tempo, né? Uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro, né? Tem um grande treinador que é o Roger Machado. A gente que participa dessas cursos, né, de futebol, né, percebe ele, vê ele nessas conferências todas aí. É um cara que estuda bastante, que está sempre conectado com atualidades aí. Com certeza está mostrando seu papel aí dentro do Palmeiras, que tem um elenco qualificado, que dá essa oportunidade dele mostrar esse trabalho com peças importantes. Isso é uma coisa que você falou importante, dá oportunidade, porque já tem aquele papo por causa das derrotas pro Corinthians, que ele poderia ser demitido. Acho que você falando como um treinador que você é, né, esse tempo de trabalhar é importante, né? Com certeza, né? E se tratando de Brasil, né, que aqui tudo tem que ser imediato, né? Às vezes um treinador tem 4 derrotas seguidas, então eu começo, não, vamos balançar esse treinador, ele já tem que estar fora. Não, é muito complicado, principalmente quando você está em início de temporada, que você tem que reformular toda a equipe, vem jogador de fora, o clube vende um jogador, né? Você tem que fechar aquele time porque você tem uma ideia de jogo em cima daquela equipe. Então, se um ou outro jogador sai, fica um pouco complicado. Você não sabe se tem dentro daquelas peças, se você tem essa característica que você precisa na sua equipe. Né? Então, isso no início do campeonato, principalmente durante ele, que tem o campeonato no Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que é muito rápido. Então, é difícil você manter uma regularidade com tanto resultado bom. Né? Então, você tendo uma equipe qualificada, isso ajuda bastante no trabalho do treinador. Papo de treinador. Não, com certeza. Sem dúvida. Os gols do Palmeiras foram do Antônio Carlos, William e Borja, né? Sim. Vamos para Ceará e Vitória. O Vitória venceu fora de casa, o Ceará 2-1. Os gols do Vitória do Neilton. Isso, e o primeiro gol, o Alisson, passe do Neilton. O Ceará que é mais um time que subiu e está fazendo uma campanha preocupante já, né? Apesar de estar no início ainda. Empatou com a América no sufoco, com um erro de arbitragem, né? Na um erro absurdo, inclusive, que era para o América ter saído vencedor do jogo. Isso, e aí o Ceará que ainda não ganhou e o Vitória, né? E para mim é 2 equipes que é confronto direto, né? Acho que as duas vão brigar lá embaixo para poder escapar. O Vitória hoje estreou um goleiro novo, né? Que o Fernando Miguel foi pro Vasco, trouxe
o Elias, que era do Juventude, né? Mas acabou que ainda teve que tomar esse gol aí, mais um chute. Inclusive que... fora da área do Wesley. O Vitória sofria demais desde a saída do Fernando Miguel, com várias falhas do Kaique, né? Ele conseguiu fazer um pênalti no pênalti, né? Teve um rebote. Semana passada, aquele jogo foi hilário, né? Sensacional, né? Para mim, a equipe do Ceará é uma equipe que pode surpreender bastante, né? Que pode atrapalhar muitos clubes grandes. Sim. Você acredita que pode reagir, hein? A zebra, né? Até tem uma torcida extremamente fanática, né? O Ceará é bacana de se ver. É até interessante falar que o treinador do Ceará, ele subiu a equipe por todas as séries. Marcelo Chamusca, né? Ele tá aí, acho que há mais ou menos 5 anos, né? Subiu da Série B, Série C, Série B e Série A. Aí também tem que ver a força da diretoria do Ceará, né? Para manter, né? Com certeza. Com esse começo ruim. Teve um planejamento todo, né, para que esse treinador ficasse. E o resultado também, né, ajudou bastante, porque você conseguiu um treinador 4 acessos. Sim. Não é fácil. Ele tem moral ali dentro, né? Dos times que subiram, eu acho que o menos tradicional acaba sendo o América em termos de torcida e tudo mais, porque o Paraná tem uma torcida extremamente fanática, juntamente com o Ceará, o Inter nem se fala, né? Tem gente na produção que não concorda com o que você fala. Pessoal lá você sabe é só tipo assim, questão né? de torcida. Sim, no fanatismo da torcida. A presença, né? Isso, que eu acho um tanto quanto sem graça o estádio às vezes vazio. O próprio clássico ontem não tinha tantos torcedores até assim. Até os jogadores também, a torcida faz muito. Sim. E a torcida do Paraná tá levando mais torcedores no estádio que é Curitiba, praticamente. Mas vamos ver se o América, com esse início, né, a torcida pode, né? Semana que vem joga com o São Paulo em casa, vamos ver se vamos para um outro jogo agora que torcida eles têm, viu? Isso. Sport 1, Corinthians 1. Esse jogo até foi na Arena Pernambuco, né? Que normalmente o esporte leva para lá jogos contra o Corinthians, Flamengo, São Paulo também. Corinthians poupou mais da metade do time, né? Acabou que saiu na frente com o gol do Roger, mas o esporte empatou com o gol do Carlos Henrique. O esporte, depois que o Claudinei Oliveira assumiu a equipe, né, em 12 pontos, conseguiu 7. Então, até eu acho que não foi um resultado ruim para nenhum dos dois. É um resultado aceitável. O Corinthians assumiria a liderança. O esporte também mais um que eu acho que vai brigar na parte de baixo. Tá balançado? Diz que é um caminhão de dinheiro, né? Na 2, né? Ele só sai por 2. Por 1 ele não sai. Ele falou que sai por 2. A questão aí é que saiu uma notícia durante a transmissão do jogo à tarde que encaminhou a proposta lá, o time da Arábia, com o Jorge Jesus, treinador português. Então pode ser que o Carille não saia. Então essa aí deve ser resolvida agora na começo da semana. Se ele sair, já deve ter o substituto dele. Que é o Loz, né? O Osmar Loz, que é o auxiliar lá, que conhece muito de categoria de base também. Vamos para o outro jogo agora, o único time invicto do campeonato. São Paulo 1, Santos 0. Com uma vitória, né? Pelo menos agora, né? Com uma vitória. Diego Souza. Diego Souza. Isso. E o roteiro, né? Mais do que conhecido, os jogos do São Paulo. São Paulo perdeu 4 chances de gol no começo do jogo. Depois, problema físico do São Paulo, que também já é tradicional nos últimos anos, sofreu um pouquinho. O Santos conseguiu chegar, mas o São Paulo conseguiu fazer esse gol aí no começo do segundo tempo, cruzamento do Everton. O Santos tentou pressionar, o Dodô, lateral do Santos, perdeu um gol sem goleiro, mas o São Paulo conseguiu segurar a vitória. O rendimento ainda do time deixa um pouco a desejar, mas São Paulo tá nos últimos anos tem sido uma metamorfose, né? Não tem nenhum padrão, sempre está mudando. Até o próprio perfil de jogadores esse ano está bem diferente, com vários jogadores experientes. Mas a defesa tem tomado menos gols, isso é um fato. Mas o futebol ainda deve um pouco, e o Santos, que ainda não conseguiu se encaixar com a filosofia de jogo do Jair Ventura. Ô Tainá, só pedir licença fazer uma pergunta para o Alê. Você acha que o São Paulo entrou nessa fase difícil, até pesou um pouco depois da saída do Rogério Ceni? Não, acho que já vem de antes. Você acha que já Eu acho que essa casa da preparação física é bem notório. O São Paulo tinha comissão técnica permanente, inclusive com o Carlinhos Neves, que está no Atlético, né? Então, desde 2010, 2011. Então, um problema estrutural nessa condução do futebol. Até no São Paulo, o preparador físico que trabalhava lá no São Paulo, trabalhava com o Milton Mendes, o Mário Sérgio Campei, está lá no Figueirense, é um excelente preparador físico. Saiu também, então assim, é muita troca, isso que você falou, né? Muda muito, né? Gente, o último jogo, né, que dentro do nosso horário para mostrar, foi o Paraná 0, Grêmio 0.
Então, sem gols esse jogo. Tá rolando agora Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense ainda tá ganhando, meninos. A gente tá olhando. Tava 2-0 até agora. O Fluminense também, que pra mim, é uma surpresa e... nosso amigo aqui, o Júlio, né, pode falar até melhor. Para mim, o Abel Braga é um treinador espetacular. Até hoje, para mim, um dos melhores do país. Porque o elenco do Fluminense, nas mãos de vários outros treinadores, eu acho, do Brasil, estaria brigando para não cair. Com o Abel Braga, consegue manter até uma certa regularidade, né? Vencer alguns jogos importantes e não está sofrendo, mesmo com um elenco sem grandes nomes, sem grandes estrelas. Vários jogadores revelados na própria base, outros buscados na Série B, né? Mesmo, e tudo mais. Para mim, é um dos melhores treinadores ainda que a gente tem aqui no Brasil. Com certeza, eu acho que o Abel Braga, dessa geração que ainda, vamos dizer, antiga dos treinadores, que é o único que ainda penso que se atualiza, que busca algo a mais, né? Eu falo também de um que é excelente treinador, o Oswaldo de Oliveira, né? Eu acho ele um cara espetacular. Essa reformulação de tanto esses treinadores já que trabalhavam, que já foram ex-jogadores, já foi direto para o campo, e essa nova geração, né, de treinadores que vêm, às vezes, da universidade e que, às vezes, são ex-jogadores, mas que buscam essa qualificação, tá colocando em xeque um pouco esses que já trabalhavam. Você acha que os treinadores mais antigos, eles não são tão abertos a essas mudanças, essas novas análises sobre o futebol, os métodos, ou você acha que realmente há um pouco de preconceito também com essa afirmação? Alguns se adaptam a isso, né? Mas eu acho que o próprio Luxemburgo, né, fala que muita coisa que se fala de futebol moderno, isso já existia. Tá, tudo bem, certo que existia, mas vamos então aceitar que isso é uma coisa que vai agregar para todo mundo. Não podemos fechar a cabeça e falar assim, não, isso não existe, isso estava eu que criei, não. Isso a gente vai reformular a cada tempo. Hoje a gente faz parte de uma geração, vai vir outra. Então a gente tem que expandir esse conhecimento para que isso seja uma coisa que possa evoluir a 2, 3 gerações e que a gente não fique preso aqui. Eu acho que esse 7-1 do Brasil fez com que todo mundo falou, vamos parar, vamos estudar, tem alguma coisa errada, né? Se bem que penso eu que foi muito tarde. Precisou uma catástrofe toda de um 7-1 para que isso mudasse, né? E apesar de ter mudado na parte do bruto mesmo, que é os treinadores e tudo mais, a alta cúpula continua da mesma forma e cometendo os mesmos erros. E fazer um programa só disso, então... Nossa, a gente fala aqui até meia-noite. Como a gente não pode ficar a noite inteira, eu tenho que dar uma dica rapidinho e já chamar um comercial, que meus diretores já estão aqui. Comercial. Vamos falar da loja... Opa, tô saindo da câmera. Hoje eu tô aqui nessa câmera. Vamos falar da loja, não é da oficina. Vou falar da loja Vitória Vasconcelos, isso mesmo. As meninas atendem, ainda mais que as meninas estão te esperando. Recado dado, é hora da gente fazer uma pausa bem rapidinho, que na volta do intervalo tem um convidado super especial. Viajou bastante pra vir aqui no programa, então não saia daí que a gente volta rapidinho. Hoje tá uma beleza, gente. Além dos problemas do microfone, o computador também não tá ajudando a gente, não. Não tem problema não, a gente resolve aqui, a gente faz um improviso. Caio, seja bem-vindo agora. Daqui a pouquinho eu vou contar quem é o Caio, o que ele tá fazendo em Divinópolis. Mas agora a gente vai falar da rodada do CSM. O pessoal acompanhou a rodada desse domingo. Foram lá, fizeram imagens dos jogos do Master e do Adulto e a reportagem é do Pedro. Acompanhe. E nessa manhã frienta, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Society do CSM. Foram 3 categorias e a nossa equipe acompanhou os jogos da categoria Master e do Adulto. O campeonato é amador, mas a vontade dos jogadores é a mesma de um time profissional. O jogo da categoria Adulto foi disputado entre Mega 24 Horas e Grife Sports. O Grife venceu por 4-2 com gols de Zumbi, Lajinha, Tom e Túlio. Para o Mega, marcaram Felipe e Murilo. Já pela categoria Master, o Top Jeans venceu o VAR do Zanata por 2-0. E os gols foram de Edivar Matador e Erivelton. Não. Foi gol? Foi um jogo muito truncado. Acho que as duas equipes na primeira rodada tinham perdido os jogos. Então eles vieram bem fechadinhos, a gente também. Fomos estudar o jogo dele. Nós não fizemos uma grande partida, mas nós fizemos os gols necessários para vencer essa partida de hoje.
Tivemos um probleminha aí com a reportagem do CSM, mas não tem problema, a gente fala a rodada completa para vocês. Nos jogos do adulto do fim de semana, Barra do Serginho 2, Vistorias Automotivas também 2, os gols do Pablo e do Rodolfo. No jogo do veterano, Teocar 3 e o Semear 5-3. Os gols do Teocar, do Rafael e do Deninho, e do Semear do Magrão 3 vezes. Magrão, que isso, hein? Max e Giovani. Na categoria 50+, o jogo era entre a SAF e o Pedrinho Carnes, mas a equipe da SAF não compareceu. Isso quer dizer que a equipe do Pedrinho ganhou por WO. No 50+, também tivemos Print Júnior 0 e a equipe do Top Jeans 4-0, goleada, galera. Gols do Vanderlúcio Muciola. Muciola, se eu pronunciar errado, você me corrige, hein? E 2 gols do Rinaldo. Os craques da rodada na categoria adulto foi o Vica, na categoria veterano o Magrão e na categoria master foi o Matador que fez o gol aí do time dele hoje no fim de semana. O outro jogo que não deu para passar aqui por causa do probleminha foi entre Grife Esportes e Mega 24 Horas. A Grife venceu por 4-2 de virada. O time da Mega saiu na frente, fez 2-0, mas segurou os meninos da Grife não, viu? Que é líder isolado na categoria adulto. 2 jogos, 2 vitórias. Sabe quantos gols, Ale? Quantos? 8 gols. 4 gols. Se manter essa média de 4 por jogo. Pois é. Isso mesmo. O pessoal da Grife tá quente. É o time que mais tem título lá do campeonato do CSM. João, hein? Começou bonito o campeonato. Gente, vamos falar da Copa rapidinho, né, Ale? Hoje é dia da gente mostrar o grupo B da Copa do Mundo, né? Certo, grupo B, né, que já começa no segundo dia da Copa, né, com Portugal e Espanha com grande destaque, e o Marrocos e o Irã tentando surpreender. Aí acho que tem um VTzinho que a gente fez aí, vamos ver um pouco dos destaques aí de cada seleção desse grupo. Portugal fechou as eliminatórias na primeira colocação do seu grupo, com diferença de 12 gols de saldo para a Suíça, segunda colocada. Foram 9 vitórias e 1 derrota. O grupo era fraco, mas os lusitanos mostraram um bom desempenho e prometem vir forte para a Copa, assim como na Euro de 2016, onde foram campeões. A estreia é logo contra a Espanha, em Sochi, no dia 15 de junho. O treinador Fernando Santos, no cargo desde 2014. O destaque do time não poderia ser outro. Cristiano Ronaldo, 32 anos, atacante do Real Madrid, eleito 5 vezes melhor do mundo, quer finalmente brilhar em uma Copa. Esta será sua 4ª presença em mundiais. A Espanha teve vida relativamente fácil no grupo G das eliminatórias europeias. Com 9 vitórias e 1 empate, o país somou 28 pontos, 5 a mais que a Itália. Após o fracasso de 2014, onde caíram na primeira fase, os espanhóis buscam mostrar sua qualidade com muita posse de bola e técnica apurada. O treinador é Julen Lopetegui, que assumiu a seleção em 2016, após a saída do multicampeão Vicente Del Bosque. O destaque do time é Isco, meia de 25 anos do Real Madrid. Chega em sua primeira Copa com moral, com suas jogadas individuais e passes precisos. Marrocos volta ao Mundial depois de 20 anos. Garantiu a classificação de forma invicta, com 3 vitórias e 3 empates na fase final da eliminatória africana. A seleção marroquina fez uma excelente eliminatória em um grupo difícil, onde enfrentou Costa do Marfim, Gabão e Mali. A estreia é contra o Irã, dia 15 de junho, em São Petersburgo. O treinador é o francês Hervé Renard. O destaque é o zagueiro Mehdi Benatia, de 30 anos, jogador da Juventus da Itália. O zagueiro muito voluntarioso e experiente pode ser útil na luta por uma classificação surpreendente. O Irã vai para a Copa de forma invicta, com 6 vitórias e 4 empates no seu grupo das eliminatórias asiáticas. Com apenas 2 gols sofridos na fase final, busca mais uma vez usar a defesa como arma para conseguir uma improvável classificação. O técnico do time é o moçambicano de origem portuguesa, Carlos Queiroz, no cargo desde 2011. Destaque é Sardar Azmoun, atacante de 22 anos do Rubin Kazan, da Rússia. Tá
aí, semana que vem tem o grupo C e o grupo D. Beleza. A gente vai explicar por que os dois grupos, tá, gente? Porque na outra semana não tem o programa Conexão Esportes. Mas vamos esperar um pouquinho, né? Isso. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal da equipe de bike. Abraço pra todo mundo, os cascalheiros. Ô, senhor, é difícil, hein? Abraço também pra Vanderleia, lá do São José Tomás, aqui de Divinópolis. O pessoal tá participando. O Felipe tá mandando uma pergunta, Júlio César. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Qual a ligação de vocês com a Inter de Milão? Todo mundo aqui de Divinópolis tem essa curiosidade, né? Deixa eu só apresentar o Caio César primeiro. O Caio é olheiro lá do Atlético Paranaense, né, Caio? Veio visitar Divinópolis, veio ver os meninos da Inter pra ver se roubar alguém de você, viu, Júlio? É nosso parceiro. Tamo aí, eu vim a convite do Jairo, que é o presidente daqui da Inter, e ele é amigo meu, e me convidou e eu vim para dar uma olhada na estrutura que eles têm, que é muito boa. É uma boa estrutura, eles investem bastante, tanto na parte esportiva quanto no fora de campo, que é muito importante hoje no futebol, que a gente tem em caso do Roger Guedes, jogadores que se extrapolam, pedem carreiras, Adriano e outros mais fora campo, então eles investem muito nisso daí. Mas não, ganhou um brasileiro. Né? Tá bom, já valeu, tá bom. né? 2009, tá bom. Né? Já faz um pouquinho de tempo. Faz um pouquinho, né? De lá pra frente foi só cheirinho, foi só né? cheirinho. Mas tem jogadores que acabam perdendo excelentes carreiras por causa do extracampo. Então eles procuram trabalhar isso desde a base para poder ter lá na frente não sofrer. Essa ligação que vocês têm com a Inter tem a ver também na forma de jogar, ainda que a Inter hoje esteja passando por uma certa instabilidade, não tem um técnico que está lá há muito tempo, mas tem um certo conceito que vocês trazem de lá para que o time e os garotos já joguem de uma determinada maneira? Então, agora em abril, né, dia 21 de abril passado agora, teve uma reunião em São Paulo, né, com todas as franquias do Brasil, onde vão ser reformuladas todas as franquias, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, né? Vamos ter desde a questão de materiais, desde a estrutura, a forma de jogar, tudo vai ser no molde da Inter. Não, isso não era antes? Era. Só que você tinha a sua implantação do seu modelo de jogo normal de cada região, né? Agora não, agora isso vai mudar. Vai vir um treinador lá da Itália, vai apresentar o projeto, o modelo de jogo da Inter para nós aqui, e a gente vai ver essa metodologia e vai passar isso para os garotos. O que eles fazem lá nas categorias de base na Itália, a gente vai fazer aqui, entendeu? Todos no molde da Inter. Realmente existe esse contato direto, então, entre vocês e a Inter? Existe, sim. É porque a Inter é um clube que tem uma ligação com o Brasil muito grande, né? Inclusive, vários jogadores brasileiros jogando. Se não me engano agora, em julho, né, a gente vai ter uma seleção, né, de cada franquia, vai escolher um jogador de cada franquia, que vai fazer uma equipe nacional do Brasil para jogar um campeonato lá na Itália. Ou seja, né, tanto os nossos garotos aqui em Divinópolis quanto outros de outras regiões do Brasil podem estar aí concorrendo a essa vaga de jogar uma competição internacional. Qual categoria disputará essa competição? Ainda não foi definida, né, a categoria. Mas creio que ou é sub-3 ou sub-14. Ô Caio, como que funciona essa vida de olheiro? A gente acaba indo para vários lugares, né, procurando alguns meninos. Eu trabalho com o Atlético Paranaense, lá no Paraná, e quando você está no meio do futebol, sempre alguém te liga. Você conhece um jogador tal? Você conhece? E aí você acaba... A gente faz cursos, conhece gente em vários clubes e aí ele te liga, você tem um menino que joga em tal posição. Eu tenho. Aí você liga. E aí você acaba entrando no meio e não é nem uma questão de opção. Você acaba se tornando uma pessoa que indica jogadores para vários lugares através desse conhecimento que você vai pegando Aqui em Divinópolis, você já veio predisposto a alguma posição? Ó, Júlio, estou te ajudando, hein? Na verdade, precisando de alguém lá, já veio com isso na cabeça. Já veio. Olha, eu quero um lateral, né, do sub-10. Eu tenho alguns contatos com alguns empresários do Brasil aí, e a posição que não tem hoje é camisa 10, criador de jogada. E aí, Júlio, tem um lá? Tem um lá. E centroavante? Cara que empurra a bola pra dentro do gol. Calma aí, deixa eu terminar minhas competições. Meu Deus do céu, a gente vai levar seus meninos. Eles pedem muito atacante. Atacante, principalmente lá de fora.
Portugal é um mercado que os caras ligam direto querendo um centroavante. Cara que faz gol. Goleador, cara que empurra a bola pra dentro do gol. E o camisa 10, aí você trabalhando na base também como olheiro, Caio, porque o camisa 10 a gente sempre lembra daquele jogador clássico, vamos dizer até um exemplo mais próximo, o Ganso, que é o cara ali, todo aquele porte de jogar como armador. Mas como se vê hoje quem trabalha na base, o jogador que joga essa camisa 10, essa função? O cara mais de armar o jogo ou mais de chegar na área, fazer gol também? Como se hoje a gente tem que ter uma mistura do que era antigamente. Antigamente a gente tinha o camisa 10, que era o cara que criava, tinha o camisa 8, que era aquele que se aproximava mais. Hoje não, hoje exige um 10 que tenha, fora a criação, ele seja dinâmico o jogo inteiro. Então por isso que hoje não tem. Porque é uma posição muito difícil da gente achar. Então eles pedem um camisa 10. E aí, se você pegar no Brasil hoje, a maioria são da Argentina, que tem uma característica de ter esse camisa 10. Jogar com 3 mais marcando e um cara que cria centralizado. E aí, só uma pergunta pro Léo, a questão da inspiração dos... Pro Júlio, desculpa. Perdão que eu lembrei. A inspiração dos jogadores nessa questão de... Você tem um estilo de jogo que muitas vezes vem da própria Inter, não imposto, mas uma orientação. Os jogadores, né, os jovens que vão lá, eles vão inspirando-se mais em jogadores daqui do Brasil ou mais, às vezes, jogadores de fora? Como é que é o trabalho, como é que a criança chega lá, o jovem chega lá para treinar? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que essa questão de idolatria dos jogadores, né? Que chegam lá, quero ser igual o Neymar, quero ser igual o Messi. Né? Isso a gente não vê tanto em categorias maiores, são atletas que já têm uma ideia já do que é o futebol. E quando você vê uma idade de 8, 7 anos, eles já chegam com toda essa euforia, né? Então é um pouco mais difícil você controlar. Mas a questão dessa de, eu quero ser um ou outro, mesmo não tem essa... Mesmo porque a gente tenta mostrar a nossa cultura, né? A cultura do Brasil. Mas a gente perdeu muito essa parte do meia, porque a gente não tem um meia exemplo hoje. Hoje a maioria dos nossos jogadores são jogadores rápidos pelas pontas. Então todo mundo quer jogar nessa posição. Então o cara não quer ficar ali jogar numa posição de um cara que ele não tem. E mesmo que é o maior meia hoje que vai jogar a Copa, que é o Felipe Coutinho, jogou muito tempo aberto, fechando. E não tem nenhum substituto para ele. Exato. Caio, como que funciona essa questão de, por exemplo, você vai pegar um jogador aqui de Divinópolis e vai levar lá para o Atlético Paranaense? Como que é? Como que funciona na hora de ir embora? Na maioria dos clubes, como que funciona? Acima da categoria, só do sub-15 para cima que eles alojam, porque é toda uma questão de menor de idade e tudo. Quando é uma pessoa, uma criança, tem que levar os pais, tem toda uma estrutura que por isso que dificilmente eles levam crianças menores de 15 anos, por toda essa necessidade de ter que levar toda uma estrutura junto e se ele for acima da média. Só se ele for muito bom, o custo é muito alto. Então, e aí tem os alojamentos, aí só acima de sub-15, e aí sozinho, sem família, sem nada, tem que se virar. Jogador de futebol é uma vida muito difícil. Não é fácil, que nem todo mundo acha que começa morando em lugar bom, tem que ficar em alojamento, saber viver em grupo, e é uma difícil. Acho que até um papel importante de nós treinadores, né? Mostrar isso para os atletas já na formação, que aquele futebol que eles veem na televisão de salários exorbitantes, né? Vida tranquila, que pro cara chegar ali, o cara sofre por muita coisa, né? Entendeu? E tem muito clube grande que a condição de alojar o menino é bem básica. Clube grande, de massa. E você acha que não, vou jogar num time da Série A e vou ter uma estrutura boa. E não é assim. Você vai ter depois que virar profissional, que você for para alguma coisa. Além dos problemas financeiros que muitos clubes passam da Série A, você acha que alguns não têm a vontade realmente que as categorias sejam bem colocadas, bem feitas? Há um certo desleixo? Eu acho assim, eles investem, tem um investimento alto, muitos clubes investem um valor alto, só que alguns clubes deixam muito a desejar na estrutura, porque assim, não tem fiscalização. Essa é a verdade que eu falo. Muitos clubes não têm fiscalização sobre como é conduzido o processo. Então, o clube que faz por interesse próprio dele querer ter um bom status dele. Mas a maioria, principalmente abaixo da Série A,
é difícil. Tanto que os melhores clubes para a formação são os clubes de empresários, porque eles investem nisso porque eles têm um alto retorno. Tirando os grandes, os que vêm logo na sequência são os de empresários. De empresários, Desportivo Brasil em São Paulo. Aqui em Minas a gente tem o Baense, tem o Ambaense, né? Não sei se o Ambaense ainda tem, mas o Baense tem sim. O Baense, inclusive, tem um treinador que foi treinador do Cruzeiro, né, que começou no Baense, o Alexandre Lemos. Hoje ele está lá no Red Bull Brasil. Red Bull mais Gente, vocês acham, a gente falou da questão dos ídolos dos garotos, né? Messi, Cristiano Ronaldo, vários jogadores de fora. Vocês acham que os de fora também admiram os jogadores brasileiros? Com certeza. Sim. Acho que a gente tem boas referências, né? Temos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Sim, hoje a gente tem uma referência extrema, que é o Neymar, e temos algumas outras, mas a gente já teve uma época que tinha... Pra mim ele é um excelente jogador, mas eu acho que ainda não pode ser essa referência. Não, sim, sabe? Mas assim, a gente tem hoje o nosso futebol, a nossa esperança é o Neymar. Sim. Mas hoje o melhor jogador brasileiro em atividade é o Marcelo. Sim. Sim. Mas você, Caio, trabalhou no Santos e viu o começo do Neymar lá. Com 14 anos, 12 anos. Fala um pouco de como é que ele é. Sim, o Neymar, ele sempre foi um menino acima da média. Só que eu estudei com o pai dele, conheci o pai dele. Ele teve uma blindagem familiar muito grande. Muito, muito. Na época que ele começou a ganhar muito dinheiro, o pai dele foi um cara que puxou ele para baixo. Porque ele já começou a ter muito problema desde... Ele ganhava altos salários desde 14 anos. Tinha contrato com a Nike. Então, isso mexe com a cabeça de um jogador. Um garoto de 14 anos ganhava. Ele ganhava, na época, 25 mil. E isso é muito dinheiro para uma criança. Então, ele começou a ter... O pai dele, a família brindou ele. Copa São Paulo 14, 15 anos. Sim, com 16 anos. 16, né? Já entrou. Sim, ele começou em competições escolares, mas ele já era o Neymar. Mas ele mesmo assim teve uma vida escolar, disputou competições escolares. Isso foi muito importante para ele aprender a jogar, a participar de grupos. Mas ele sempre foi exaltado desde novo. Então ele trabalhou com essa pressão de ser alguém desde novo. Na mesma época tinha o Jean Xera lá no Santos, que era muito mais jogador que ele, dito como o craque, só que o pai era um cara extremamente ganancioso. Queria só dinheiro. Isso se você perguntar para qualquer pessoa que trabalhou com ele trabalhou no Cruzeiro, trabalhou no Atlético, trabalhou em vários clubes. Também. Todo mundo fala a mesma coisa. O menino era bom, mas o pai acabou atrapalhando a carreira dele. Então é importantíssimo, né? O garoto não precisa só ser bom. A estrutura familiar ajuda. Porque a pressão é muito grande. A pressão é muito grande. Dessa profissionalização muito cedo, né? Às vezes fases, né? O garoto não está preparado ainda para chegar, lógico, tecnicamente ele é acima da média, mas a questão da estrutura dele como ser humano ainda não está pronta para aquela fama toda, todo aquele, eu vou aparecer agora. Não é o momento, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Essa questão familiar é muito importante nessa fase. Ai, Ale, a gente precisava ter tanto tempo, pois né? A gente tem tanto assunto. A pergunta só, até o pessoal da produção lembrou, né? Em relação a essa coisa de blindagem e de pessoas já aparecendo, até o jogador nem fez tanto ainda para ter essa fama. Só lembrou do Rodrigo. O que você acha? O Rodrigo do Santos. Sim, é que nem ele falou. É um excelente jogador. Eu já vi passar muitos jogadores que foram queimados essa transição. E o cara era excelente e depois virou nada. Porque cada um tem uma fase, cada um tem... Só que o Rodrigo é um excelente jogador. Jogador profissional. Só que ele fisicamente... psicologicamente ainda não está preparado para enfrentar o que o futebol exige. Menino, só rapidinho. Caio fica aqui até quarta. Então amanhã você já está lá olhando os meninos. Amanhã eu tô lá. Júlio, se alguém quiser entrar na Inter, o pai que assistiu, a criança mesmo que assistiu, entenderam bem o recado, né, meninos? Não adianta chegar lá, todo eufórico, né? Devagar, aos pouquinhos. Como que faz para participar da equipe da Inter? A gente tem a nossa página da Inter Academy de Divinópolis. Pode entrar também em contato pelo telefone, né? Que é o 9926-2071. E também pode nos procurar no bairro Danilo Passos, né? A gente está no... Só uma referência, gente, é bem ali pertinho do Corpo de Bombeiros. Isso. E que a gente está lá de terça e quinta, que é o nosso treinamento, né? Mas tem na segunda e quarta, que agora o nosso amigo Caio vai trabalhar lá esses dias lá. Né? A gente espera aí os garotos lá para a gente trabalhar com eles lá, fazer um grande trabalho. Meninos, muito obrigada pela participação, viu? É um prazer receber vocês. Caio, que veio de longe, veio aqui prestigiar o programa. Vou falar rapidinho quem ganhou o sorteio lá da Classe Ouro.
A loja fica ali na Avenida Antônio Olímpio aqui, né, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 303, bem no centro mesmo, no quarteirão de lá, aqui do Costa Rangel. A vencedora de hoje, os meninos estão mostrando aí o brinde, foi a Marisa Gonçalves, lá do bairro Espírito Santo, acertou direitinho. Quem fez o gol foi o Roger Guedes, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro também. Mais uma vez, meninos, muito obrigada. Ale, até semana que vem. Até semana que vem. Só completando, o Fluminense continuou vencendo o Atlético Paranaense 2-0. Mandar um abraço rapidinho aqui. O pessoal do bar do Lei, lá no Cidil, o pessoal da produção viu o jogo lá ontem com a gente, lá. O pessoal do Atlético Cruzeiro, né, o clássico. E também o pessoal do campo do CSM, que mandou um abraço. O pessoal não anotou o nome, o Pedro foi lá, falou que assiste o programa direto, tá sempre ligado, né? Aí mandando um abraço para todos que estavam lá no campo do CSM, na cobertura do campeonato daqui também. Júlio, muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado, Tainá, obrigado, Ale, obrigado, Caio. Né? Queria deixar um abraço aqui também pro meu amigo Adriano, né? Que é o nosso coordenador lá, que a gente trabalha junto aí. Mandar um abraço também pra minha namorada que tá me acompanhando. Ah, né? tem que mandar, gente. E obrigado pra todo mundo aí. Até a próxima. Deus quiser. Gente que agradece. Caio, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado, valeu, Julião. Valeu. Vou estar aí essa semana acompanhando os meninos. Quinta-feira acho que eu vou embora. E aí, a escola é muito boa. E um recado que eu tenho para deixar para todas as crianças, que o futebol é excelente, excelente. O esporte é excelente, tem que praticar o esporte. Hoje a gente está com uma dificuldade de espaço, então tem que praticar o esporte. Mas focando em prática esportiva, não tanto em querer ganhar dinheiro, em tudo, porque isso daí não é todos que ganham e acaba frustrando uma criança no futuro. Então, primeiro, a alegria do esporte, depois o dinheiro é consequência. Se você conseguir... entender que nem todo mundo vai chegar ao alto nível, sim, né? Não é todo mundo que vai ser mestre. E que nem por isso a gente pode deixar de aproveitar o que o futebol tem tantas coisas que pode nos oferecer. Tá dado o recado importantíssimo, né? E hoje a gente vai encerrar com uma criança, né, meninos? O filho do Marcelo, um videozinho super especial. E a gente volta na semana que vem. Semana que vem especial, tem Atlético e Flamengo. Ei, Ale, como é que eu vou fazer, Ale? Vamos ver, né? Gente, tem meu aniversário também, semana que vem. O jogo pode é sábado. Lembrando que o jogo Atlético e Flamengo é sábado à noite. Sábado à noite. Meu aniversário é aniversário do Túlio. Ó, aniversário em dose dupla. A gente quer presente aqui, Ale. Vamos ver. Será que vai rolar? Muito obrigada. Tragam pra cá. Traga. Pode trazer, a gente não importa não, né, Túlio? Dessa vez não tem sorteio, não. Sorteio dessa vez é todo não, tá? É aniversário, gente. Muito obrigada. Fica agora com o videozinho do filho do Marcelo e eu espero vocês na semana que vem. Até lá, tchau.